Olá, bom dia. Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015. Você vai ver no portal da Assembleia. Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da operação de carnaval. O número de mortes aumentou durante os dias de folia se comparado com o mesmo período do ano passado. Postos de combustíveis que abusam dos preços em São Luís serão notificados até hoje. Incentiva o esporte na região tocantina do estado e a duplicação da BR-135 foram destaques na sessão plenária. E mais, no quadro Conheça a Nossa Casa, o trabalho da equipe de cerimonial que atua na rotina do Legislativo. Tudo isso agora na TV Assembleia. Eu sou Elda Borges e o portal está só começando. A Polícia Rodoviária Federal divulgou ontem o balanço da operação de carnaval. Os números de mortes e acidentes aumentaram durante os dias de folia, se comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, este ano, as ações de fiscalização no período carnavalesco foram intensificadas, mas os dados mostram que houve um aumento de 20% dos acidentes nas estradas maranhenses em relação ao ano passado. Em 2014, foram registrados 53 acidentes, com 17 feridos e 4 mortos. Já 2015, foram 46 acidentes, 20 pessoas feridas e 7 mortes. Foram mais de 200 multas, em torno de 250, 260 multas de radar. Ressalte-se que não só aqui no trecho da Grande São Luís, isso é no todo o estado. Todo o estado. E olha que nesse período a PRF, a tendência é não colocar tanto radar, envidar mais esforços em outros tipos de fiscalização, até porque a quantidade de veículos é tão grande, principalmente nesses trechos perto das capitais, perto das grandes cidades, que as pessoas não desenvolvem tanto, tá? Em locais mais distantes que sim, mas perto das grandes cidades a quantidade de multas ela diminui, de radar ela diminui esse período, tá? Só para vocês terem ideia, esse ano nós já tivemos momento de fiscalização de quase 500 multas só numa fiscalização por radar. E durante a operação foram registradas em torno de 250, 260 multas por radar. De acordo com os dados, alcoolimetria, velocidade excessiva e ultrapassagem ainda são as principais causas de acidentes. Só na noite da quarta-feira de cinzas, 11 pessoas ficaram feridas e uma morreu em um acidente na BR-135, no quilômetro 570. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista que dirigia um ônibus estava em alta velocidade. Com a recuperação de algumas rodovias, com a rodovia fluindo melhor, com o asfalto melhor, o usuário tende a dirigir com maior velocidade. E isso também é causa de acidente, excesso de velocidade. Trata as multas que a gente vem aplicando por conta de excesso de velocidade. Então, o comportamento do condutor para evitar o acidente é fundamental. A fiscalização está sendo aumentada sempre, a gente vem aumentando o nosso efetivo, a gente vem desenvolvendo operações específicas, mas nada vai mudar a conduta de cada um que está dirigindo seu veículo. Ele tem que ter consciência de que, embora a pista esteja boa e o trânsito esteja livre, ele deve sim dirigir na velocidade de segurança. Por isso a gente tem um número maior de mortes. Em relação aos engarrafamentos, o superintendente explica que houve melhor fluidez nas estradas e menos infrações. Para a PRF é positivo, nós tivemos uma melhor circulação dos veículos, a população que utilizou as rodovias deu esse retorno para a gente, principalmente para o chefe de policiamento que está aqui presente, que comandou a operação, e tivemos uma melhor fluidez do trânsito. Infelizmente, por acidentes pontuais é que a gente lamenta essas vítimas fatais, mas a operação em si foi exitosa. Nós tivemos um aumento da fiscalização para a alcoolemia, combatemos a alcoolemia, combatemos as outras infrações, como a ultrapassagem forçada nos nossos trechos, demos, como eu falei, a maior fluidez ao trânsito. Então, em parâmetros gerais, nós tivemos um sucesso na operação. O incentivo ao esporte na região tocantina do estado e a duplicação da BR-135 foram dois dos destaques da última sessão plenária da semana. O primeiro parlamentar a fazer uso da tribuna foi o deputado Wellington do Curso.
Ele lembrou que solicitou ao DENIT informações sobre a conclusão da obra de duplicação da BR-135. Inicialmente era prevista a conclusão para outubro de 2014, tem uma nova data, um novo prazo, que foi esticado até agosto de 2015, mas os transtornos são visíveis, principalmente no período em que nós temos aglomeração de pessoas trafegando pela BR-135. No sábado, me deslocando na BR-135, doutor Levi, eu passei 3 horas e 40 minutos na saída de São Luís até próximo de Bacabeira. Retornando na quarta-feira de cinzas, ontem, de 10 horas até as 14 horas, novamente no engarrafamento interminável. E a reclamação é geral por parte de quem trafega na BR. Já o deputado professor Marco Aurélio destacou a Mega Maratona, iniciativa de atletas de Imperatriz que fazem do esporte um instrumento para o combate às drogas. Um grupo de quase 40 atletas saiu no último sábado de Imperatriz e veio de bicicleta até São Luís, percorrendo mais de 650 quilômetros de bicicleta. Saíram de lá sábado, eu estava lá saudando na saída deles, e cerca de 40 atletas percorreram todo esse trajeto em todos esses dias de carnaval, e mais do que uma prova de resistência física, eles estão resistindo pela mensagem que trazem ao povo do Maranhão, a mensagem que trazem aos políticos, às instituições. Não é só um passeio, longe disso. A intenção é justamente chamar a atenção do povo do Maranhão ao combate às drogas. O deputado Rigo Teles destacou a indicação para que o governo do estado implante unidades do GTA em Barra do Corda e Presidente Dutra. Acredito que o governador do estado do Maranhão, o governador Flávio Dino, o secretário de Segurança Pública, Gerson Portela, que aqui esteve nesta casa a semana passada, esteve comigo, e o presidente, deputado Humberto Coutinho, onde já disse que realmente é de grande necessidade a instalação do GTA naquela região. Então nós ficamos felizes em saber que vamos ser contemplados, deputado Eduardo Braide, com a implantação do GTA, do Grupo Tático Aéreo, lá naquela região central do Maranhão, região centro-sul maranhense e região dos Cocais, onde engloba tantos municípios e os maiores municípios, Barra do Corda e Presidente Dutra. Pelo menos 6 em cada 10 brasileiros conhecem um caso de agressão contra a mulher. No Maranhão, a deputada Francisca Primo reivindica uma frente parlamentar para ajudar a combater essa prática que é criminosa. O Maranhão ocupa o 10º lugar na classificação nacional do Disque Denúncia. Uma posição preocupante que reflete a realidade de muitas mulheres vítimas de violência física ou moral. Segundo o Instituto Avon, 6 em cada 10 brasileiros conhecem pelo menos um caso de agressão contra a mulher. Foi uma amiga, foi na minha festa de aniversário de 23 anos, o namorado dela, com ciúmes, bateu nela na frente de todo mundo, aí foi constrangedor para mim, né, na minha festa, para os outros convidados também. Eu tenho conhecimento através da televisão, mas eu considero isso um absurdo e gostaria que tomassem muitas providências a respeito. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, 70% das agressões costumam acontecer em casa. Destas, 43% são provocadas pelo próprio companheiro. Casos de violência em que a vítima não é apenas a mulher. A sociedade também é afetada e precisa denunciar. Com a Lei Maria da Penha, a violência doméstica, ela passou a ser uma violação de direitos humanos, ou seja, é agredida toda a sociedade. É aquele núcleo familiar na pessoa da mulher que sofre uma agressão, seja psicológica, física, moral. Aquele agressor está agredindo a sociedade tem que se sentir agredida, no sentido de se defender em relação àquele agressor. Hoje, no Maranhão, existem apenas 19 delegacias especializadas na defesa da mulher. Apenas 6 estão em atividade. Diante de um engajamento ainda tímido, a deputada estadual Francisca Primo reivindicou a criação de uma frente parlamentar para ajudar a combater essa prática. A gente quer convidar a sociedade para participar dessa frente,
para que nós possamos acompanhar essas ações dessas instalações da delegacia, desses atendimentos à mulher, porque, como vocês sabem, todos sabemos, a Assembleia Legislativa, em 2013, teve a CPI da violência contra as mulheres e foi detectada essa questão das delegacias que estavam criadas, não instaladas. Então, nós fizemos, no final da CPI, a gente fez o aconselhamento ao governo para instalar essas delegacias. Ela explica que, em 2008, o governo do estado aderiu ao Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e planejou ações para serem executadas de 2013 a 2015. Porém, segundo a parlamentar, o estado avançou pouco. Nós sabemos que esse trabalho é muito árduo, é muito difícil, porque as pessoas dizem assim, não, mas não existe, não vê muito caso de violência, só vê quando a mulher já morreu, porque elas não chegam a denunciar, porque demora até 5 dias para ela pegar a medida protetiva. Nós precisamos instaurar processos de monitoramentos mais eficientes aos agressores, que é o uso de tornozeleira, estratégias que façam com que realmente o foco do combate esteja no agressor, no monitoramento do agressor, e não na mulher, que é a vítima do processo de violência. Então, nós estamos aí, esse mês agora, nós vamos aprovar um planejamento integrado, nós temos 2 unidades móveis que percorrem o interior do estado, fazendo conscientização com a comunidade acerca do direito da mulher, do direito da comunidade de viver longe da violência e como que a comunidade deve se comportar, mas também como as mulheres devem superar e se emancipar. E veja no próximo bloco, o deputado Cabo Campos pode receber alta hospitalar ainda hoje. E mais, postos de combustíveis que abusam nos preços serão notificados até esta sexta-feira. Logo após o intervalo. Pedestre, garanta sua segurança atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo, faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão está cada vez mais perto de você. Acompanhe a cobertura diária da Assembleia Legislativa em sua conta no Instagram, pelo @AssembleiaLegMA. Siga o nosso perfil e fique sempre bem informado sobre todos os fatos e acontecimentos do Parlamento Estadual. Agora também no Instagram. Siga o perfil @AssembleiaLegMA. Uma nova ferramenta em favor do cidadão. Quem quer acesso ao Parlamento Maranhense, acessa @AssembleiaLegMA. Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A Casa do Povo, também no Instagram. O deputado Cabo Campos, do Partido Progressista, se encontra internado desde a quarta-feira no Hospital UDI após sofrer problemas cardiorrespiratórios. A expectativa é de que o deputado receba alta médica ainda hoje. O repórter Joelson Braga tem as informações. Bom dia, Joelson. Olá, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Elda, a notícia é muito boa. O deputado Cabo Campos deverá deixar a UTI na manhã de hoje e ainda nesta sexta-feira deverá ter alta hospitalar. A informação foi repassada por familiares do deputado. Cabo Campos, inclusive, já realizou alguns exames, mas os resultados ainda não foram divulgados. O deputado foi internado na última quarta-feira no Hospital UDI após sentir problemas cardiorrespiratórios. Logo que
passou mal, Cabo Campos foi levado pelos familiares para o Hospital do Servidor, onde ele recebeu os primeiros atendimentos. E na tarde ainda da quarta-feira, tarde, início da noite, ele foi transferido para o Hospital UDI. Ele foi atendido pelo cardiologista Gustavo Gama, que diagnosticou um quadro de arritmia causada por estresse, mas o quadro foi logo estabilizado. Só para situar o nosso telespectador, a arritmia é uma alteração elétrica que provoca modificações na batida do coração. Em alguns casos pode causar falta de ar, dor no peito e desmaio. Agora fica a expectativa para saber quando o Cabo Campos volta às suas atividades parlamentares. Eu volto com você. Definição. Obrigada, Joelson. Os postos de combustíveis que abusam nos preços em São Luís serão notificados pela Justiça até esta sexta-feira. E sobre o assunto, o portal conversa agora com Douglas de Melo Martins, que é juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da capital. Bom dia, doutor Douglas. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Vamos começar com essa polêmica toda. Esses postos já começaram a receber notificação? A gente já sabe de alguns postos que baixaram. Isso significa que eles já receberam a notificação, é isso? Aproximadamente 100 postos já receberam a notificação, a intimação e já cumpriram a decisão. Muitos ainda estão, os oficiais de justiça, procurando para fazer essas intimações. Mas os que receberam estão cumprindo a decisão, é o que nós sabemos até agora. Porque é um universo bem, vamos dizer, bem amplo, né? Nós temos 243 postos, é isso, aqui na capital? 244 postos, 244. É um número grande, difícil. Os postos têm que receber a intimação acompanhado da ação que foi proposta, os documentos que foram juntados, as provas que tem contra eles e além da minha decisão. Para você ter uma ideia, nós queimamos já 3 impressoras imprimindo esses documentos. São quase 50 mil cópias impressas. É um trabalho difícil. Volumoso, vamos dizer assim. Algum gerente de posto, algum dono de posto, doutor Douglas, de alguma forma ele pode se recusar a receber essa notificação, dizer que não concorda, que o preço dele vai continuar daquele jeito? Tem alguma possibilidade disso acontecer? Tem essa possibilidade, inclusive eles têm o direito de recorrer da decisão e até um advogado já pegou cópia do processo com esse objetivo, provavelmente de recorrer da decisão. Mas enquanto não consegue uma decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão suspendendo, esta decisão está em pleno vigor, ela está em vigência, ela é válida e aquele que descumprir pagará uma multa de R$20 mil por dia de descumprimento. Se ele ficar vendendo aos consumidores o preço acima do estabelecido durante 2 dias, 40 mil, 3 dias, 60 mil e assim por diante. Eu fico pensando assim, como o universo de postos é grande, a gente já falou 244 postos, na medida em que ele vai recebendo, ele é obrigado automaticamente a rebaixar esse preço. Vocês fazem um acompanhamento disso? Porque além desses que receberam, tem muitos para receber, vocês são ocupados com os que já receberam, com os que vão receber, com os que não querem receber. Dá para fazer esse monitoramento desse universo todo? A partir da próxima semana, nós já teremos provavelmente todos já estarão intimados, e vai ser mais fácil a fiscalização, porque hoje as pessoas até querem, eu já recebi até mensagem de consumidores com fotografia da nota fiscal, mostrando que alguns postos ainda não baixaram os preços, e isso é uma atitude positiva, mostra que os consumidores estão mobilizados, estão talvez o efeito mais positivo dessa decisão é de mostrar para o consumidor que cartel é ilegal, que isso não pode acontecer, os postos não podem fazer esse tabelamento por cima dos preços. A concorrência precisa ocorrer e o consumidor precisa ter essa possibilidade de se defender do preço alto procurando um mais baixo. Mas, de regra, eles não estão tentando descumprir a decisão judicial. De regra, eles na verdade, estão tentando cumprir o mais rápido possível. O cumprimento da ordem deve ser imediato. Mas esse preço, a gente fica sempre esperando que um posto tenha, por exemplo, R$3,29 e que a gente encontre outro com R$3,29 também. Mas não é bem assim, não existe um tabelamento de preços, não é? Não, o judiciário nem poderia fazer isso, o tabelamento. O que ocorreu foi um acréscimo de custo no preço da gasolina de 22 centavos e de 15 centavos no diesel e nenhum acréscimo de custo no etanol. Mesmo assim, os postos aumentaram numa média de 45 a 50 centavos o preço do combustível de forma praticamente uniforme. Levaram tudo para
3,50, R$ 3,49,99. Exatamente. Mas a média que os postos estavam praticando era de R$ 3,04, R$ 6, R$ 3,09. Então eles precisam voltar para este valor que estava sendo praticado antes. Quem estava praticando R$ 3,02 deve subir para R$ 3,24. Obedecendo os 22 os 22 centavos. centavos a mais, e assim por diante. Mas os consumidores, de regra, abastecem no mesmo posto, eles sabem quanto o posto estava praticando antes, e os órgãos de defesa do consumidor têm também essas informações. Serão eles exatamente, tanto o Ministério Público, os autores da ação são exatamente o Ministério Público, Defensoria Pública e o PROCON, que formam a Redecom. Pois é, essa Redecom é uma novidade que chegou assim, já chegou mostrando serviço, vamos dizer assim. Essa é a primeira ação de grande volume dessa Redecom? Do que tenho conhecimento, é a primeira grande ação e muito bem-vinda. Muito bem-vinda, com certeza. Fazer essa constatação de ver esses órgãos trabalhando juntos, Defensoria Pública, Ministério Público e PROCON, para mim foi uma demonstração de amadurecimento das instituições. Foi algo muito positivo e que precisa ser elogiado. O consumidor é o maior beneficiado por essa atuação conjunta das instituições. A decisão, digamos que a decisão da Justiça foi a menor parte Nem tanto assim. Mas é bom saber que o consumidor tem essa rede de proteção. Antes a gente podia recorrer à Defensoria, podia recorrer ao PROCON, mas eles agiam de forma isolada, cada um dentro da sua área, cada um dentro da sua competência. Eu imagino que agora, juntando todo mundo, o esforço conjunto é sempre melhor do que o esforço isolado, o resultado é sempre melhor. Mas uma coisa que me intriga, por exemplo, postos de combustíveis da periferia da cidade, por que eles têm sempre um preço diferenciado? Se a gente abastece em áreas consideradas nobres, São Francisco, Renascença, a gente tem um preço mais elevado. Se a gente vai ali para a cidade operária, Estrada de Ribamar, por ali, os preços são menores. O que explica uma coisa dessa? Eu não sei se é da sua competência, só uma curiosidade. Uma curiosidade. Eu também fico curioso com isso. Já algumas pessoas já fizeram essa abordagem e demonstra uma curiosidade, algo é interessante saber disso, mas muito interessante saber que alguns postos têm o mesmo proprietário, recebem o combustível pelo mesmo preço e ele pratica um preço diferente em cada um dos seus postos. Eu acho que é para atingir faixas diferentes de mercado, né? Alcançar aquele consumidor que não está nem aí para o preço, né? Mas eu até aproveito esse momento para dizer, o consumidor deveria estar sim atento a esse tipo de questão, mas lamentavelmente ainda ocorre isso, tem algumas pessoas que não se preocupam com o preço. Varia dependendo do universo de consumidores que o posto quer atingir. Quer alcançar, exatamente. Mas vamos voltar para cá. Até hoje, todos os postos devem ser notificados? Esse é o prazo final para essa notificação ou ainda já pode continuar na próxima semana? A nossa expectativa é de que a central de mandados do Fórum consiga concluir essas intimações hoje. Mas é bom lembrar que a vara que eu sou titular, que é de interesses difusos e coletivos, ela não é a única que a central de mandados atende. Nós somos 100 juízes aqui na capital e esses oficiais de justiça precisam cumprir os mandados de todos nós, de todas elas. Mas certamente a chefe da central de mandados vai dar uma atenção especial em função de essa decisão, ela atinge praticamente todas as pessoas da capital. O senhor não tem notícia assim, de nenhum posto que, vamos dizer assim, esse processo de conscientização de que existe essa mobilização, tanto por conta dos órgãos de defesa do consumidor, quanto do próprio consumidor, essa onda não pode atingir esses proprietários e eles de alguma forma tomarem essa decisão sem que a justiça precise pressionar? Vocês têm notícias de que já aconteceu em algum posto dessa natureza? Antes da atuação da justiça, eu tomei conhecimento sim de que alguns já tomaram conhecimento pela atuação de vocês, da imprensa, de que havia essa decisão e antes mesmo de receber a intimação já trataram de baixar o preço. Eu acho que a ideia que transmite para eles é a de que não se pode formar cartel. Isso. Não se pode fazer tabelamento por cima. Foi um recado que a sociedade como um todo deu e as instituições deram. Não foi só o Poder Judiciário. Sim. As instituições como um todo
agiram juntos e deram este recado importante para os empresários. Eu até aproveito essa oportunidade para fazer um comentário bem rápido. Eu fui abordado por um empresário. Eu estava comprando alguma coisa no comércio aqui e o empresário, preocupado com a questão de tabelamento de preços, questionou isso. Mas, doutor Douglas, eu vi a sua decisão, a justiça pode tabelar preços? Quer dizer que eu, empresário, não tenho o direito de praticar o preço que eu acho justo no meu comércio? Eu disse para ele, olha, você pode praticar o preço que quiser. Não há nenhum questionamento para isso. E a justiça não está dando esta mensagem de que você não pode praticar o preço que acha justo para as mercadorias que você vende aqui. Isso você pode. O que você não pode é se juntar, e dei o nome das outras, eu não vou falar aqui por uma questão de propaganda. Sim, não vou perguntar. Mas aí eu dei o nome para ele dos concorrentes dele. Os seus concorrentes são empresa tal, que vende essas mesmas coisas que você vende aqui. O que você não pode é se juntar com eles, combinar com eles, para que vocês todos se juntem para aumentar o preço, para ter um lucro abusivo e deixar o consumidor indefeso. Sem opção. Sem opção para correr. Então, sozinho você pode praticar o preço que quiser. Mas se você combina com os outros para prejudicar os consumidores, o consumidor não ter para onde correr, aí sim você está violando a lei. Ele compreendeu e não ficou insatisfeito com a decisão. Ele pode fazer o preço que ele quiser, mas o consumidor também tem o direito de comprar onde quiser. Onde quiser. É mais ou menos isso, E se ele combina com os concorrentes... A gente não tem para onde ir. Não tem para onde Nós correr. somos a parte mais fraca dessa rede. Exatamente. E essas iniciativas... É bom saber que esse processo de conscientização está chegando nas pessoas que devem ser atingidas e que daqui a pouco não vai precisar mais nem da ação da justiça, né? O ideal Será que a gente vai chegar nesse estágio de conscientização? Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que nós vamos chegar a esse nível das pessoas precisarem cada vez menos da atuação do Poder Judiciário, precisem judicializar cada vez menos. O Brasil, a judicialização é absurda. Nós juízes recebemos milhões de ações todos os meses. Isso é insustentável. É resultado da falta de opção do consumidor que não tem esse poder de negociação. Nós não temos poder de negociação, chegar no posto e dizer eu não vou comprar porque você dá mais caro, você tem que abaixar. Não tem como, né? Precisa sim. Por enquanto a gente ainda vai precisar, mas de repente a gente chega nesse estágio de evolução que a gente não precisa mais dessa ação da justiça e a gente pode sozinho se defender. Vamos torcer que a gente chegue lá. Doutor Douglas Martins, muito obrigada pela participação. Parabéns por esse trabalho, tomara que dê certo. Eu é que agradeço e parabéns a vocês pela cobertura que estão dando ao assunto e ajudando no esclarecimento dos consumidores. Muito obrigada e um bom dia para o senhor. Bom dia. E você pode rever a entrevista com o juiz Douglas Martins no site da Assembleia Legislativa, que é al.ma.leg.br. E no portal você acompanha ainda a cobertura completa de tudo o que acontece no Legislativo. E veja no próximo bloco, o governo amplia debate sobre políticas públicas de juventude. E mais, no quadro Conheça a Nossa Casa, o trabalho da equipe de cerimonial do Legislativo. Logo após o intervalo. A literatura está no ar. Parlamento Literário na TV Assembleia. Entrevistas, curiosidades, poesias, música. Um espaço destinado à literatura com muita arte, conteúdo, emoção e sensibilidade. Todos os dias, no decorrer da programação. O Brasil vai agora ver o Maranhão como nunca viu. Os programas Série Documento Especial e Parlamento Literário que você acompanha na TV Assembleia serão exibidos também em rede nacional pela TV NBR do Governo Federal. É a TV Assembleia, cada vez mais perto de você. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma menina sendo vítima de exploração sexual perto da minha casa. Ela é loirinha, cabelos encaracolados, pele branquinha, de mais ou menos 12 anos. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo,
Faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão está cada vez mais perto de você. Acompanhe a cobertura diária da Assembleia Legislativa em sua conta no Instagram, pelo @AssembleiaLegMA. Siga o nosso perfil e fique sempre bem informado sobre todos os fatos e acontecimentos do Parlamento Estadual. Agora também no Instagram. Siga o perfil @AssembleiaLegMA. Uma nova ferramenta em favor do cidadão. Quem quer acesso ao Parlamento Maranhense, acessa @AssembleiaLegMA. Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A Casa do Povo, também no Instagram. A Cefaz determinou o prazo para a entrega da escrituração fiscal digital. As empresas que não entregarem até o dia 20 de cada mês os arquivos serão multadas. As informações com a repórter Milena Dutra. As empresas que não entregarem até o dia 20 de cada mês a escrituração fiscal digital podem ser multadas. A escrituração é um arquivo que contém as informações sobre as movimentações de compra e venda realizadas pela empresa, de interesse da Secretaria Estadual de Fazenda e da Receita Federal. O assunto parece complexo, mas é de fundamental importância porque as empresas são obrigadas, desde 2013, a transmitir a escrituração. E sobre este assunto, eu converso agora com o auditor fiscal da Secretaria Estadual de Fazenda, Fernando Rezende. Fernando, auditor, bom dia. Eu queria que você começasse explicando o que significa essa escrituração e qual é a importância dela para a Secretaria de Fazenda e também para as empresas. A escrituração fiscal digital é um arquivo digital em que estão todas as informações relativas à compra e venda de mercadorias pelas empresas. E estas compras e vendas de mercadoria é que resultam na apuração do imposto, do ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria, que é o principal imposto em arrecadação do Estado, responsável por 96% da nossa arrecadação. Então, com esse arquivo, que são os livros contábeis das empresas, o livro de entrada de mercadoria, o livro de registro de saída de mercadoria e de apuração do imposto, é que permite para a Secretaria da Fazenda apurar a veracidade ou não das informações das empresas relativamente à compra dessas mercadorias, que é a base de cálculo para a apuração do imposto. Muitas empresas não vinham declarando ou transmitindo a escrituração. Essa é a primeira vez que a Cefaz pode autuar as empresas aqui no Estado? Sim, desde janeiro de 2013, a Secretaria de Fazenda editou a portaria que obriga essas empresas a entregarem esses arquivos. Estes arquivos são de fundamental importância para a Secretaria da Fazenda poder apurar o imposto. Então, dessa forma, a Secretaria da Fazenda concedeu por bastante tempo, desde janeiro de 2013, prazo para que as empresas entregassem esses arquivos, que são arquivos eletrônicos, que são transmitidos pela internet para a Secretaria da Fazenda. No entanto, muitas empresas não cumpriram com essa obrigação, que é uma obrigação acessória, e, por conseguinte, poderiam ter sido multadas já há mais tempo e também sofrido outras sanções. No entanto, a Secretaria da Fazenda concedeu esse prazo, mas agora, a partir de janeiro, todos aqueles que não entregaram seus arquivos estão sujeitos à multa e também sujeitos a suspensão cadastral, que pode levar que essas empresas sejam obrigadas a pagar o imposto quando comprarem mercadorias na entrada interestadual nos postos fiscais da Secretaria da Fazenda. Com relação à escrituração, como é que as empresas podem obter informações sobre como declarar e como transmitir essas informações para a Secretaria Estadual de Fazenda? As empresas podem, se tiverem alguma dúvida, se dirigir a uma agência da Secretaria da Fazenda ou alguma unidade fiscal regional da Secretaria da Fazenda para obter mais informações. No entanto, essas informações já estão consagradas, é uma legislação federal e estadual também, e que as empresas são obrigadas a registrar. Antigamente, os livros eram registrados em papel, hoje, neste arquivo eletrônico, mas
essa escrituração fiscal já é de domínio, de pleno conhecimento. As empresas podem desenvolver programas próprios, mas tem também outros programas que estão sendo distribuídos gratuitamente, de forma que elas poderão preencher esses arquivos eletronicamente, transmitir via internet para a Receita Federal, que retransmite os dados para a Secretaria da Fazenda. Obrigada pelas informações, auditor. E para quem quer obter mais informações sobre como declarar a escrituração, também pode acessar o site da Cefaz, portaldocefaz.ma.gov.br. Milena Dutra para a TV Assembleia. O papel dos movimentos, entidades e organizações da sociedade civil na proposição das políticas públicas de juventudes serão destacados na primeira edição do Diálogos com Juventudes, que acontece hoje em São Luís, a partir das 2h da tarde, no auditório da Associação Comercial do Maranhão. Com o tema Avanços e Desafios na busca de implementação das políticas públicas para esse segmento, o projeto será também um espaço para retomar a discussão sobre o Plano Estadual de Juventude. O evento é aberto ao público. A equipe de cerimonial é responsável por planejar, organizar, coordenar a realização dos eventos promovidos pela Assembleia Legislativa do Maranhão. Um trabalho fundamental para a rotina do parlamento. E é o que você vai ver agora no quadro Conheça a Nossa Casa. O trabalho do cerimonial público é extenso, sempre por trás dos grandes eventos e da rotina do Parlamento Estadual. O Departamento de Cerimonial é o responsável por coordenar, planejar e organizar os eventos promovidos pela Assembleia Legislativa do Maranhão. Um trabalho que muitas vezes passa até despercebido, mas que é fundamental para as atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo. Para dar conta da dinâmica da casa e das solenidades, o trabalho começa nos bastidores, com um envelopamento de convites e todos os atos protocolares para sessões solenes e especiais. Os eventos são distribuídos em um quadro para nortear as ações durante o mês. Normas de um protocolo seguidas à risca por uma equipe de profissionais que se divide nas dependências da sede do Legislativo. O nosso cerimonial ele é formado por cerimonialistas, recepcionistas, garçons, garçonetes, mestres de cerimônias, que envolve essas pessoas no nosso dia a dia e em nossos maiores eventos. Existe todo um trabalho, existe toda uma logística. É como se nós trabalhássemos nos bastidores, mas com muita responsabilidade. Na recepção, elas são responsáveis pelas boas-vindas a quem chega à Assembleia Legislativa. O cerimonial também realiza visitas guiadas a escolas e universidades pelos principais pontos do Legislativo. A atuação da equipe atinge ainda o plenário, audiências públicas, grandes cerimônias internas e externas. É grandioso para a gente. Já tivemos eventos maiores, tipo com mais de 3.000 pessoas, e que a gente vê a satisfação do povo vindo ao nosso evento e saindo satisfeito com o nosso trabalho, é muito gratificante. O cerimonialista está atento aos mínimos detalhes. No Brasil, tem um dia de comemoração só para ele. 29 de outubro é o dia oficial do cerimonialista. Em 2013, a Câmara Municipal de São Luís homenageou vários cerimonialistas. Aristeia Machado, chefe do cerimonial do Legislativo, estava entre eles. Um reconhecimento a um trabalho que exige empenho, dedicação, mas que é feito com amor. É gratificante o trabalho do cerimonial, não sei se é porque eu faço com muito amor, então para mim é árduo, mas não chega a ser assim, uma coisa pesada, é uma coisa leve. Quando a gente faz com responsabilidade e amor, é leve.
E o Portal da Assembleia fica por aqui. Um bom dia e um ótimo fim de semana para você.